comentar com você neste vídeo sobre a vitória do Brasil contra a equipe do Peru, 4-0, numa Mega Rincha, gente. Duas vitórias na data da FIFA, nos dois jogos contra, vamos deixar claro, as duas piores equipes, né, das eliminatórias da Conmebol. Tá? É muito importante deixar isso claro. O Brasil pegou, na etapa anterior, o penúltimo colocado, né, da competição, e nessa rodada pegou o penúltimo colocado da competição, porque o último, naquela ocasião, era o Peru, ao vencer o Chile. O Brasil simplesmente colocou o Chile para último colocado, né? Então o Peru passou a ser o penúltimo e foi essa equipe que o Brasil enfrentou no dia de hoje, lá no Mega Rincha. Fez 4-0, é muito importante a gente fazer uma pergunta de cara aqui, né? O Brasil ganhou, precisava ganhar, tinha obrigação de ganhar. O Brasil convenceu, gente? O que você acha? O Brasil conseguiu jogar um futebol vibrante, um futebol, né, que estava, enfim, nas expectativas, de acordo com as expectativas do torcedor e da torcedora da Canarinho? Este é um ponto muito interessante que eu quero trabalhar com você aqui neste vídeo. Eu quero também falar sobre a Argentina. A gente fez uma goleada absurda, 6-0 contra a equipe da Bolívia, que está jogando mais. Né? É uma das melhores Bolívias dos últimos anos. Ainda assim, é a Bolívia, mas é uma das melhores. Né? A Argentina fez 6-0 na equipe, com um show absurdo do Messi, gente. Um negócio assim, não tem jeito, né? O cara é diferente. Quando as pessoas acham que já tá ficando velho, tá, não vai entregar mais nada, ele vai lá e faz o que ele fez no jogo de hoje. Fez de tudo que você pode imaginar. Olha só, foram 6-0. Né? Ele participou de 5 gols diretamente, né? Dando ali 2 assistências e marcando 3 gols. Então eu vou comentar um pouquinho sobre o Messi, que hoje foi um negócio assim incrível. Eu consegui ver as duas partidas, no geral, no total, né? Nos seus 90 minutos, mesmo que uma parte de uma partida, né, estivesse acontecendo quando a outra estava a acontecer também. Então eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão da Argentina, né, até porque foi muito importante a vitória do Brasil, e o Brasil vencendo bem, né, porque se não vencesse bem, o Brasil sairia da data FIFA sem uma grande exibição, sendo que a Argentina, né, que não jogara, né, em Maturim contra a Venezuela, não jogara tão bem porque não tinha como praticar futebol naquela ocasião. As duas equipes empataram. E hoje a Argentina só não fez chover lá no Monumental de Núñez, né? Então o Brasil precisava jogar bem, e acho que o Brasil, de certa medida, jogou bem, né? Jogou bem no segundo tempo, sobretudo, foi uma equipe muito interessante, muito vibrante. As alterações melhoraram a equipe. Matheus Pereira precisa receber mais chances nesse time do Brasil. Um jogador diferenciado, está num bom momento no Cruzeiro, né? Fiquei muito feliz quando eu vi que ele ia entrar em campo, né? Andréas Pereira jogando bem, né? Jogando muito bem. Acho que, enfim, a partir do segundo tempo tivemos uma equipe bem melhor do que no primeiro, porque no primeiro o Brasil teve dificuldade, sim, contra a equipe do Peru. O Brasil teve dificuldade com as suas transições, o Brasil teve dificuldade também quando precisava lidar com essa linha defensiva muito forte do Peru à frente da área, né, do Gallese. Então o Peru, em algumas situações, gente, exagerava ao marcar, levava simplesmente 10 jogadores, 11 jogadores para dentro da área do Gallese, né? E aí, evidentemente, que favorecia esse jogo de arremate de fora da área. O Brasil tinha condição de trabalhar esse toque, né, construção da jogada de fora da área, mas ali a gente viu que estava faltando alguma coisa. Os jogadores do Brasil estavam caindo um pouquinho nessa armadilha defensiva da equipe do Peru, que em alguns momentos, como eu já falei, não era tão eficiente assim como parecia. Ao mesmo tempo, quando o Brasil precisava fazer essa transição, raros momentos em que o Brasil saía do campo de defesa para uma situação de contragolpe, mas mesmo assim, as transições do campo de defesa, ainda quando o Peru estava ali no seu campo de defesa total, fechando ali a área do Gallese, ainda quando o Brasil precisava sair do seu campo de defesa e ir para o campo de ataque em tais situações, nem sempre as coisas aconteciam da melhor maneira possível. Tá? Em alguns momentos parecia que os jogadores supunham que o jogo seria muito fácil, né? Então, em virtude dos jogadores terem muito campo, muita bola, enfim, o adversário completamente recuado, poderia passar, e na minha opinião, passava em algumas situações, para os jogadores brasileiros, a impressão de que estava tudo muito fácil, e evidentemente que isso é uma das grandes armadilhas no futebol, né? Então, os jogadores tendem a se acomodar um pouquinho no tipo de prática que estão a cometer dentro de campo, porque parece que está tudo muito bem, o gol é um detalhe que vai sair a qualquer momento, né? Então o Brasil parecia começar a cair nessa armadilha. Aí veio o pênalti, né? Veio o pênalti, depois veio outro pênalti, deixando claro que o pênalti, gente, ele ocorre em virtude, né, da qualidade do jogo que você leva para a área do adversário, né? Você leva pressão para o adversário, você leva jogo para o adversário. Então o pênalti é uma consequência natural disso, claramente, né? Sabemos, o pênalti não é algo inventado, algo, se não fosse pelo pênalti, não. O pênalti aconteceu porque a equipe levou o jogo para dentro da área e acabou ganhando o pênalti. Mas, vamos ser sinceros, estava difícil, né?
Estava realmente muito difícil, e se não fosse pelos pênaltis, talvez o Brasil ainda assim ganharia. A equipe do Peru é muito frágil e tende a cair ainda mais no segundo tempo. A gente viu isso em todos os jogos das eliminatórias até aqui, né? O Brasil poderia perfeitamente ganhar, mas estava sinalizando que a coisa poderia ficar complicada. E a questão não era que não passava só pelo Peru no segundo tempo na partida perder qualidade, passava também pelo Brasil não perder o quê? Não perder confiança, né? Porque se o Brasil vai, por exemplo, para o segundo tempo no 0-0, né, a situação de confiança poderia abalar os jogadores, né? E se o Peru, ainda que se cansasse no segundo tempo, poderia fazer o jogo da vida, né, defendendo ali a área do Gallese, enquanto o Brasil poderia apresentar muito mais dificuldade, perder confiança, perder, enfim. E isso seria complicado, além do que a torcida brasileira poderia exigir também da equipe, né, que fizesse logo os gols, né? Então foi muito importante também os pênaltis que foram construídos pelo jogo que o Brasil levou para a área. Nesse sentido, é válido falar do Igor Jesus, né, que foi um jogador que hoje não fez os gols, mas foi um jogador, na minha opinião, muito importante para a seleção com a sua movimentação. No segundo tempo, só para ficar no Botafogo, né, o Luiz Henrique foi um dos melhores dos que entraram, né? Outra coisa, um jogo de altíssimo nível, né? Daí a importância de alguns jogadores brasileiros que estão no exterior, né? A importância de voltar para o Brasil. Isto está levando muito jogador para a seleção brasileira, gente. É muito bacana isso, né? O Luiz Henrique é um monstro de jogador, muito bom, cada vez mais maduro, cada vez mais sabendo lidar com as dificuldades impostas pelos adversários dentro de campo. Então acho que o Botafogo também é servido. Lembrando que lá no Monumental Nunes, né? Assim que entrou em campo, o Almada guardou, né? Fez o gol dele, né? O Almada fez um golaço na única jogada que não teve participação do Messi, né? Molina fez um baita de uma jogada, de um cruzamento, e o Almada acabou guardando, né? Então o Botafogo está muito bem servido e esteve muito bem representado, né, nas duas rodadas da data FIFA, né? Então o segundo tempo do Brasil voltou melhor, né? Voltou com um entendimento melhor da partida. Sim, o Peru mostrou um desgaste que é natural e vem mostrando em todas as partidas do segundo tempo, mas a equipe do Peru não caiu apenas pelo cansaço, pelo desgaste físico que a equipe vem apresentando e também pela falta de ideias, né? Quando a equipe chega no campo de ataque parece que falta ideias. O Peru também ficou ainda mais frágil por causa do jogo praticado pelo time do Brasil. O Brasil ganhou uma identidade de jogo muito maior com as alterações, né? As coisas funcionaram melhor, o Brasil ficou muito mais rápido, chegava muito mais facilmente à linha de fundo, conseguia transitar com facilidade e conseguia também, né, se associar muito bem, né? Fazer associações ali no campo de ataque. Acho que nesse sentido, o Rafinha, gente, assim, ele teve alguns momentos em que segurou demais a bola, né? Mas o que a gente espera do Rafinha? O Rafinha é um jogador muito útil, muito interessante, mas não é um super craque. Então vamos abaixar um pouquinho a expectativa em relação a ele, né? Agora, em relação ao Rodrigo, acho que o Rodrigo sim não teve uma partida tão interessante assim, às vezes também segurando muita bola, enrolando um pouquinho e assim por diante. Mas evidentemente que tivemos muitos destaques. Acho que aqueles que entraram em campo se destacaram. O Wanderson foi um jogador também interessante, daqueles que iniciaram a partida, né? Acho que a defesa assim, não foi devidamente testada, mas estava mal posicionada em campo hoje em vários momentos, né? E uma questão interessante é que foi um jogo no qual os volantes tiveram certo destaque, né? Apesar da equipe do Peru assim, já está com muito problema, com muito atacante ali em cima dos seus defensores. O tipo de jogo praticado pelo Peru obrigava os volantes do Brasil a subirem, né? Por quê? Porque o Peru dava muito campo para o Brasil, esperava o Brasil na sua área na maior parte do tempo. Então isso permitia com que os volantes subissem, já que não havia muito o que fazer para ficar esperando o Peru ali na situação de contra-ataque, né? Esse jogo, portanto, fez com que os volantes do Brasil tivessem muita participação nessa partida. Agora, cabe ao treinador, na minha opinião, em jogos como esse, com adversários como esse, né, quando o Brasil for enfrentar adversários com um grau de, enfim, assim, de qualidade bem abaixo, né, cabe ao treinador brasileiro sofisticar um pouco mais o treinamento para a subida dos volantes, né? A gente percebia que faltava um pouco de ideia, faltava o saber como fazer. Acho que se destacaram sim em algumas situações. Agora, eles foram demais acionados e poderiam entregar muito mais qualidade se houvesse mais treinamento para esse tipo de situação. E claramente a gente via que isso não existia. O Brasil fez um segundo tempo muito bom, muito acima da média, muito acima do esperado. Acho que sim, entregou aí um convencimento para o torcedor de que pode sim fazer a diferença. Acho que o Brasil precisa assim parar com essa insistência com alguns jogadores como o Danilo. Hoje a gente viu claramente que não é necessário fazer isso, né? E acho que o Brasil pode sim melhorar, mas taticamente a equipe tem muito a evoluir ainda, né? Deixando claro, enfrentou hoje uma equipe
péssima, gente. Infelizmente, preciso falar isso. O Peru é uma equipe muito frágil. Ora, isso não anula a qualidade do jogo que o Brasil praticou, tá? Porque a execução do jogo é o que determina que uma equipe possa convencer ou não. Tanto é assim, e isso é muito importante até para exemplificar o que eu quero falar, né? No primeiro tempo, o Brasil estava enfrentando um Peru, que é uma equipe muito frágil. O Peru não estava conseguindo jogar bem. No segundo tempo, o Brasil estava enfrentando o mesmo Peru e jogou bem. Então, é a execução, e por causa da execução da qualidade de futebol apresentada notadamente no segundo tempo, podemos dizer sim que o Brasil convenceu, entregou uma vitória para a torcida importante, também convencendo no sentido de que pode apresentar uma qualidade maior, tá? Então, nesse sentido, fico feliz com a seleção brasileira, fiquei muito chateado com o jogo anterior, que o Brasil venceu o Chile, mas jogando muito mal, e nessa partida a equipe conseguiu entregar um pouco mais de qualidade. Bom, para finalizar, lá no Monumental de Nunes, foi até importante a vitória do Brasil, convencendo, porque o monstro voltou da contusão, da lesão, né, o Messi, e é impressionante, gente, parecia que tinha 22 anos de idade, né, a movimentação do Messi é inacreditável, né, o Messi é um atleta, um super atleta, né, que se cuida demais, né, e a qualidade do jogo dele ainda não foi abandonada pela condição física dele. Claramente que ele não tem a condição física de um garoto de 22 anos, né? Mas a maneira como ele percorre o campo, encurtando o campo, né, acaba compensando. E a aparência que ele passa de vez em quando é de que realmente é um cara muito mais novo do que é. E foi incrível o que ele fez hoje no Monumental, gente. Mas jogando demais, participando de 5 dos gols, marcando 3 gols, 3 golaços, né? Dando assistência para 2 deles, né? Na primeira assistência, ele simplesmente tinha condição de fazer o gol, né? Seria o segundo gol dele na partida, ele entrega a bola para o Lautaro. Assim, se fosse outro jogador, você pensaria, pô, ele fez o passe porque ele, enfim, pensou, talvez eu não faça o gol, mas não era o Messi. Ele sempre acha que ele vai fazer, né? Então, a assistência dele foi, assim, de um cavalheirismo muito grande. Na segunda assistência, foi impressionante. Ele cobrou uma falta quase no meio de campo. Ele faz um passe, né, um passe para o Álvares fazer o gol da Argentina, no caso, o segundo gol da Argentina, no terceiro gol da Argentina, neste caso. É impressionante, né? E no primeiro gol dele também impressiona o fato de que ele caminha com a bola para dentro da área, né? O goleiro fecha o lado, e o que acontece? A maneira como o goleiro, né, Vizcarra fecha o lado do campo, né, lado do gol, era muito notório que qualquer jogador tentaria fazer um chute cruzado. Né? Para ganhar tempo, ele chuta no lado do goleiro. Só que ele chuta tirando muito do goleiro, colocando ali no cantinho. Né? Então a bola tem que ser certeira, aquele chute tem que ser certeiro, rasteiro e muito forte. E tinha que, enfim, encontrar aquele lugarzinho ali para entrar, aquele lugarzinho do arco para entrar e encontrar e beijar as redes. E foi justamente o que ele fez. Então foi um jogo espetacular do Messi, espetacular. É por jogos como esse que a gente fica falando, pô, o cara às vezes ganha o prêmio de melhor do mundo e muita gente discorda, mas será que as pessoas veem jogos como esse? Porque é inacreditável, gente. Claro, ele pode não participar das grandes conquistas das equipes, tal, enfim, como acontece mesmo, mas quando você olha o que ele fez hoje no Monumental de Nunes, você fica impressionado realmente. Parece que não tem fim, é qualidade que não acaba nunca. Parece que o cara vai chegar a 40 anos e vai jogar do mesmo jeito. Porque, claro que ele não tem a mesma condição física, mas a qualidade do jogo ainda é inacreditável. E foi o que ele fez hoje. Só não fez chover. 6-0 para a Argentina, 5 gols com participação do baixinho, sem contar as outras situações que ele criou. Excepcional. Ou seja, foi uma rodada em que a Colômbia nos entregou muita felicidade, a Argentina, né, do ponto de vista futebolístico, também entregou felicidade, e o Brasil entregou felicidade. Claramente que eu fico muito mais feliz, claro, pela minha seleção canarinho. É isso, gente. É isso.